Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Sempre é um motivo de alegria nós nos encontrarmos na casa do Senhor, porque é o lugar onde nós rendemos graça ao nosso Deus bendito. Neste momento eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Salmos de número 4. Salmos de número 4, mesmo assentado com toda a reverência ao Senhor e à sua palavra, eu gostaria de fazer essa leitura alternada, a leitura deste salmo alternadamente com os irmãos. Salmo de número 4. A palavra do Senhor diz assim: responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só Tu, me fazes repousar seguro. Vamos, curve sua cabeça nesse momento, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, graças te damos, Senhor Deus, pela Tua palavra revelada, pelo Teu amor, pelo Teu favor imerecido para com as nossas vidas. Graças te damos, Senhor Deus, porque nesta noite o Senhor reúne o Teu povo nesta casa para poder Te glorificar, poder Te adorar na beleza da Tua santidade. Que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, nos ajude para que possamos em Jesus Cristo render, Senhor Deus, um verdadeiro culto ao Senhor. Ó Pai, ser com cada um de nós. Abre nossas mentes, Senhor Deus, quebranta nossos corações, para que o que possamos ouvir nesta noite, que possamos colocar em prática em nossas vidas, Senhor Deus. E que, através daquilo que entrar em nossos corações, vindo da Tua palavra, que possa dar fruto, Senhor, no momento oportuno, para a honra e glória do Teu nome. É assim que Te oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando nós enxergamos ou observamos a vida de José, conhecido por José do Egito, como muitos conhecem, nós iremos enxergar inúmeras dificuldades que ele teve em sua vida. Ou seja, José foi odiado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi separado dos seus amados e contra a sua própria vontade foi transportado para uma terra estranha, perseguido e preso, perseguido por uma mulher adúltera e cobiçosa, foi preso injustamente com acusações, irmãos, leviana e sem sentido. Contudo, nós podemos fazer uma pergunta: qual foi a atitude de José em meio a tais circunstâncias? Qual foi a atitude de José, o que José teve em meio a tais dificuldades, em meio a tais aflições que ele passou? A resposta para essa pergunta, irmãos, nós encontramos em Gênesis capítulo
50, versículo 20. Quando a resposta de José foi: Deus intentou em bem. Ou seja, o que é que José estava querendo dizer? Deus transformou em bem. Transformou o que em bem? Transformou tudo aquilo que vocês intentaram contra a minha pessoa. Isso ele estava falando com os seus irmãos, quando ele estava diante dos seus parentes, quando ele se deu a conhecer os seus parentes. O Senhor intentou em bem. Nota, irmãos, que o rei Davi nos leva a refletir neste salmo, no salmo que lemos, a meditar, ou seja, a colocar nossas aflições naquele que é o nosso auxílio, nas dificuldades, nas aflições que temos em nossas vidas. Ou seja, é exatamente sobre isso, sobre as aflições, sobre as dificuldades, que esse salmo, irmãos, vai tratar. E quando nós falamos de salmos, nós vamos ver que os salmos são divididos em 5 partes, ou em 5 livros. E esse salmo que lemos, esse salmo que estamos meditando nessa noite, ele corresponde exatamente no primeiro livro, que é do livro do Salmo 1 aos Salmos 41. Mas esse livro primeiro, do Salmo 1 ao Salmo 41, na maioria deles predomina, ou seja, lamentos, orações de lamentos a Deus. E esses lamentos, irmãos, combinam ou costumam combinar com uma oração a Yahvé, com confiança ou confirmação nele. E os Salmos 3 ao Salmo 7, ou seja, um bloco que consta os salmos que nós lemos, o salmo que nós lemos, irmãos, o salmista clama por livramentos das mãos dos inimigos, das mãos daquele que batalhava contra si. E entre esses que batalhava contra a Davi, estava um que no mínimo parecia improvável. Nós sabemos que Davi tinha muitos inimigos, e que a maioria deles tramavam e desafiavam Davi, de forma que o que eles queriam que era levar Davi a uma derrota, e no meio desses tantos estava um, como eu já disse, que parecia improvável. E quem era esse? O seu próprio filho, Absalão. O seu próprio filho Absalão estava disposto a lutar contra Davi, estava disposto a destruir o seu próprio pai. Era exatamente neste cenário, esse era o cenário do Salmos 4, os salmos que nós lemos essa noite. E aqui, irmãos, nós vamos observar que o salmista clama por alívio em uma situação adversa. E essa situação adversa, irmãos, permeia por todo este salmo. Contudo, enxergamos aqui, irmãos, um verdadeiro clamor pelo livramento de Yahvé, pelo livramento do Senhor. Dessa forma, irmãos, nós observamos que Davi nos mostra que quando as dificuldades, as aflições, as crises aparecem em nossas vidas, nós devemos meditar confiadamente nas benditas promessas de Deus. Por isso, irmãos, ou seja, pois essa era, sem sombra de dúvida, a convicção que Davi tinha neste momento. Ele entendia, irmãos, que só o Senhor, ou só no Senhor havia tais esperanças de conforto, de alívio e salvação para a sua vida. E é nessas breves expressões que o salmista nos leva, irmãos, a meditar no seguinte tema:
O Deus que se revela nas dificuldades. O Deus que se revela nas dificuldades. E o Deus que se revela nas dificuldades, em primeiro lugar, Ele é um rei justo. Ele é um rei justo e que traz justiça e salvação. Veja comigo o verso 1. Eu gostaria que a igreja deixasse a Bíblia aberta e lesse comigo o verso de número 1. Quando diz: responde quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ou seja, irmãos, Davi começa invocando o favor e a salvação de Deus. Ou seja, nas palavras introdutórias percebemos uma intimidade entre o rei e o seu Deus, entre o rei e o seu Senhor. Como no salmo anterior, que é o Salmo 3, irmãos, o rei Davi precisa afirmar essa intimidade, ou seja, sua intimidade com o seu Deus, em um contexto, irmãos, que negava essa intimidade. E ele diz: tu és o Deus da minha justiça. Mas não somente um Deus justo por si mesmo ou por si só, mas o autor das ordens justas. Pela graça fez todo o bem que há em mim. Essa era a expressão do rei Davi. Essa era a expressão do rei com o seu Senhor. Na segunda petição desse salmo, no salmo, o salmista suplica a Deus para aliviá-lo da angústia. E comentando essa passagem, um grande comentarista do Antigo Testamento, conhecido por Bruce Waltke, ele vai comentar essa passagem da seguinte forma. Ele diz, ou afirma, que essa petição é por salvação. Em um momento que o salmista pede para Deus ser gracioso para com ele, e livrando de uma situação no qual ele mesmo não podia se livrar. Por isso, irmãos, ele pede para Deus responder à sua oração, tendo misericórdia dele e ouvindo as suas súplicas. Davi pede por misericórdia. Mas veja bem, essa misericórdia, perceba, ela não é vinculada a uma obrigação, a nenhuma obrigação de atender às necessidades imediatas de Davi. Ou seja, esse pedido por misericórdia é pedido por algo espontâneo, imerecido. Ou seja, Davi está pedindo a Deus o favor imerecido de Deus, algo que ele não merecia, mas ele estava pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele está intercedendo a Deus por misericórdia, pelo favor imerecido de Deus, algo que ele não merecia. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, no Salmo 119, versículo 137, diz: justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Ou seja, o salmista se colocava diante do Senhor como o Senhor sendo um Deus justo, como se a justiça que ele tinha era apenas de Deus. Ele colocava a sua confiança na justiça de Deus. E ainda diz mais, irmãos, quando nós vamos para o Novo Testamento, em 1 João capítulo 2, versículo 29, diz: se sabeis que Ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. Quando nós enxergamos o salmista falando sobre a justiça de Deus, ele traz para nós e afirma que não há justiça nele, como também não há justiça em nós. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, está falando de justiça,
no capítulo 3 de Romanos, ele vai dizer que não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. É o contrário, é um contraste àquilo que Deus é. Quando nós lemos aqui o profeta Jeremias falando, o profeta Jeremias estava trazendo a ideia, dizendo: Deus é santo, santo, santo. Mas em contrapartida ele disse antes, ou afirmou antes, que ai de mim, porque sou impuro e moro no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, eu não moro no meio de um Deus, ou seja, eu vi um Deus que é santo, um Deus justo. Ou seja, Deus é a nossa justiça, assim como o rei Davi estava falando. Deus é a nossa justiça, irmãos, e nada mudará essa situação, e nada mudará essa realidade. E a pergunta é: por que essa afirmação? Por que há justiça só em Deus? Por que o salmista Davi vê dessa forma? Porque, irmãos, não é só porque a Bíblia afirma que Deus é justo, mas porque, irmãos, quase sempre nos momentos de dificuldades, de angústia, esquecemos dos feitos de Deus, ou aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Muitas das vezes, nos momentos de desespero, nós não enxergamos como o rei Davi estava enxergando, que há justiça só em Deus. Muitas das vezes nós esquecemos de Deus, que Ele é justo, que Ele é perfeito, e que aquilo que acontece na minha e na sua vida não fugiu do controle dEle, ou não fugiu da justiça dEle. Muitas das vezes, irmãos, estamos preocupados, mas preocupado com o presente, que esquecemos das inúmeras vezes que o nosso Deus tem nos aliviado, tem nos sustentado. Mas nós temos que enxergar, não na nossa ótica, mas na ótica que enxergou o rei Davi, quando diz que Deus é a sua justiça. Nós temos que olhar para Deus como a nossa justiça e confiar verdadeiramente nele nos momentos de dificuldades, nos momentos de aflições, de crise em nossas vidas, que nós possamos fazer como o salmista quando diz no Salmo 120, ou no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. No verso 4 desse mesmo capítulo 120, desse mesmo Salmo 121 diz: é certo que não dorme, nem dormita o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Mas ele ainda continua no verso 6 ao verso 8, dizendo: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse é o Senhor. Essa era a sensação de Davi como rei, ou como Deus que era justo, como Deus que era a sua justiça. E essa, irmãos, tem que ser a nossa sensação, que nós servimos a um Deus santo, a um Deus justo, um Deus que tem guardado o seu povo, um Deus que tem nos guardado. Pois, irmãos, não é à toa que nós estamos aqui. Não é à toa que nós estamos aqui sempre, irmãos, em nossas vidas, nós temos que trazer essa lembrança, temos que trazer à lembrança aquilo que verdadeiramente nos fortalece, ou fortalece a nossa fé. Ele tem nos livrado de tantas situações, irmãos, tem nos salvado não só de homens carnais,
mas do império das trevas. E isso Ele fez por nós, assim como fez por Davi e tem feito por nós na pessoa de Cristo Jesus. É na pessoa de Cristo Jesus que Ele tem nos livrado, que Ele tem salvado o seu povo, que Ele tem livrado o seu povo das garras de Satanás. Quando nós enxergamos a primeira pergunta do catecismo de Heidelberg, um dos catecismos que muitos reformados aderiram, a pergunta é: qual o nosso único consolo na vida e na morte? Mas a resposta daquela pergunta é que o nosso único consolo na vida e na morte é a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele tem nos salvado, porque Ele tem nos salvado das mãos do inimigo, Ele tem cuidado de nós. É exatamente, irmãos, em Jesus Cristo que Deus tem nos guardado e tem livrado o seu povo. É Ele, por meio dEle, que nós fomos libertos das garras de Satanás. É nele, por Ele, que nós fomos resgatados das trevas para a luz. Que nós possamos, irmãos, entender, perceber que Deus é justo e que Deus, diante da sua justiça, tem se agradado do seu Filho, Jesus Cristo, nos garantindo a salvação. O Deus que se revela, irmãos, nas dificuldades em primeiro lugar, Ele é justiça e salvação, mas em segundo lugar, Ele é digno de toda glória. Veja comigo do verso 2 ao verso 5, quando diz: ó homem, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amarei a vaidade e buscarei a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. A pergunta, irmãos, até quando? Até quando? Essa expressão, irmãos, é uma expressão de irritação diante de um cenário de apóstata, ou seja, diante do cenário que Davi se encontrava. Davi se encontrava diante de um cenário onde os homens já haviam conhecido a Deus, mas os homens apostataram de sua fé, ou seja, deixaram a sua fé de lado, buscando outros deuses. Buscava Deus, irmãos, que não exigia retidão moral. Ou seja, era neste cenário que eles estavam buscando, aqueles apóstatas, estavam buscando deuses que não podiam ouvir nem responder às suas orações. Ou seja, Davi está se expressando no momento indignado com aquele povo, com o povo que ele conhecia, que esse povo já tinha ouvido falar de Deus. Mas o fato é que esse povo agora tinha apostatado da fé em seu Deus. Contudo, o rei, irmãos, o rei mostra que ele foi escolhido por Deus, não pelo voto do povo. Ele foi colocado no trono, irmãos, pelo favor divino, fruto da soberania de Deus, tão somente fruto da soberania de Deus, ou do poder soberano de Deus. Quando nós enxergamos algumas Bíblias, que essa palavra irá, aparece em algumas traduções como irá-se, e em outras expressões perturbar-se. Mas aqui a expressão, ou seja, nesse texto, irmãos, a palavra irá significa tremer, estremecer fisicamente. O fato é que Davi implicitamente, ou seja, ordena que aqueles apóstatas,
aqueles homens que ali estavam se arrependessem dos seus pecados. Caso contrário, irmãos, Davi dizia, ou Davi estava dizendo, vocês não podem render graça a Deus. Vocês não podem render graças ao Senhor. Em seguida, irmãos, ele diz, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Em resumo, ele diz, irmãos, que a consciência daqueles que apostataram da fé, aqueles que apostataram da fé, os fará tremer. A consciência deles os fará tremer, por não prestar, irmãos, a devida glória, a verdadeira glória a Deus. Logo depois o salmista, irmãos, diz, após vocês se arrependerem do pecado de vocês, ofereça sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Em outras palavras, o salmista estava dizendo, ou o rei Davi estava, irmãos, dizendo que eles estavam enganados com os seus próprios caminhos, ou nos seus próprios caminhos. Por quê, irmãos? Por que isso? Porque o profeta, ou o salmista Davi está se expressando dessa forma? Porque não pensamos, igreja do Senhor, não pensamos, irmãos, que está ligado a rituais, que está ligado a simbologia, está conectado a Deus. Não, irmãos, está ligado a Deus, está conectado a Deus, é pelo fato de que nós precisamos mostrar, irmãos, em nossa vida, ou seja, em nossa vida tem que ser evidente que nós nos arrependemos diante do Senhor, e só assim nós possamos, ou nós podemos, prestar um verdadeiro culto ao Senhor. Caso contrário, nós não podemos prestar um verdadeiro culto ao Senhor, se o nosso arrependimento não for evidente. Não é pelos ritos que fazemos, não é porque somos, pela nossa religiosidade. Semana passada eu estava pregando na congregação da cidade de Areia, congregação presbiteriana, e fui pregar pela manhã na escola bíblica, e voltando para a cidade, uma cidade vizinha, 30 quilômetros depois, cidade onde minha mãe reside, eu encontrei cavalos, né? Isso aí. E um nos cavalos, outros em motos, outros a pés, outros em carros. Eu pensei que era coisa de política ainda, mas não era coisa de política. Era uma procissão onde ia ali uma estátua e milhares de pessoas iam naquela direção. E eu tive que cortar pelo acostamento para chegar na cidade. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, ela disse, meu filho, você viu que coisa bonita? Eu já lá entendi. Eu disse, que coisa bonita, minha mãe? Ela disse, Nossa Senhora Aparecida. Eu digo, não, nossa não, mãe. Essa não é a minha Senhora Aparecida. Mas, irmãos, aquelas pessoas... Aí ela disse para mim, não, meu filho, você tem que entender que aquela santa lá é igual a Jesus. Eu disse, Deus tenha misericórdia da minha mãe. Porque não é igual a Jesus. Porque servir a outro Deus não é igual ao Deus que nós servimos. Isaías está dizendo lá no capítulo 6, que Ele é um Deus santo, santo, santo. Ele não é igual aos outros deuses. Os outros deuses, irmãos, não pode ver, não pode falar. E quem serve a esses outros deuses se torna igual a eles. É o que Moisés estava dizendo quando fizeram aquele bezerro de ouro, né? Esse povo se tornou como esse bezerro de ouro de dura cerviz, que não vê, que não enxerga, que são cegos. E aí a minha mãe ainda disse meu filho,
O seu irmão só vive por aí pelo mundo, mas ele poderia ir, ou podia ir para essa procissão que carrega o nome dele, porque o nome do meu irmão é José Aparecido, porque apareceu literalmente numa rua e minha mãe criou. E aí mamãe colocou esse nome nele, porque ele apareceu na rua, José Aparecido, e a santa combinava as coisas, o nome. Eu digo, mãinha, pare com isso. Isso é simplesmente idolatria. Irmãos, que nós não viemos pensar dessa forma, mas que nós não viemos pensar que nós também estamos isentos disso, da idolatria. Quando nós enxergamos o reformador Calvino, ele vai dizer que o nosso coração, ou o coração do ser humano, é uma fábrica de ídolos. Por muitas vezes nós também somos idólatras. E temos que ter cuidado com isso, porque muitas das vezes nós deixamos de glorificar ao nosso Deus, de render verdadeira graça e glória a Ele. Por quê? Porque o nosso coração está contaminado, irmãos. Porque o nosso coração está contaminado. Mas era Deus que merece toda a honra, toda a glória. E nós temos que tributar a esse Deus dia após dia, como diz o Salmo 96, do versículo 7 ao versículo 9, que diz: tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor a força, a glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Isaías, irmãos, no capítulo 42, verso 8, diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra a imagem e esculturas. Toda glória, irmãos, deve e tem que ser dada só a Deus. Nós devemos temer e tremer diante do nosso pecado. Irmãos, nós devemos glorificar a Deus com a nossa conduta de vida. Devemos glorificar a Deus, irmãos, tanto externo como internamente. Uma vez nós fomos salvos, mas fomos salvos para glorificar a Deus. E glorificar a Deus, irmãos, significa por completo, não pela metade. Não pela metade, mas sim por completo. Oferecer, irmãos, uma conduta, irmãos, de arrependimento ao nosso Deus. Nós precisamos fazer tal coisa, e esse arrependimento tem que não ser só da boca para fora, mas tem que ser com a mudança de vida, com a nossa conduta de vida. Conduta, irmãos, que só será mudada se Cristo estiver conosco, se a pessoa de Cristo estiver conosco. Mas a promessa, irmãos, quando nós enxergamos Mateus capítulo 28, versículo 20, ele vai dizer: e eis que eu estarei convosco até a consumação do século. Então, irmãos, que nós possamos crer nisso, que nós possamos colocar nossa confiança nisso. Quando nós enxergamos o apóstolo Paulo ainda, ele via isso, enxergava isso verdadeiramente de tal forma que ele dizia: olha, o morrer para mim é lucro, mas o viver é Cristo. Ele ainda diz: nós somos como ovelha levada ao matadouro todos os dias, ou dia após dia. Ele ainda diz: aquilo que temos, o nosso tesouro, está colocado em vasos de barros. Por quê? Ou para quê? Para que a honra não venha a ser nossa, mas venha a ser de Cristo Jesus. Então, queridos irmãos, o Deus que se revela nas dificuldades, em primeiro lugar, Ele é justiça e salvação. Mas em segundo lugar, Ele é digno de toda glória.
E em terceiro lugar, Ele é nossa alegria e segurança. Verso 6 ao verso 8, eu gostaria que a igreja pudesse ler comigo. Há muitos que dizem, verso 6, quem nos dará a conhecer o bem? O Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhe as fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me faz repousar seguro. O salmista, irmãos, estava afirmando que o bem que eles falavam, o bem que aqueles apóstatas falavam, era um bem material. Tudo que eles, irmãos, falavam ou desejavam era obter riquezas, ou as riquezas desse mundo, para que eles pudessem se regozijar, desfrutar das abundâncias, dos prazeres que eles possuíam, ou que eles enxergavam. Mas isso, irmãos, tudo isso o salmista Davi enxergava como momentâneo, como um momento que seria passageiro, ou que era passageiro. O comentarista Bruce Waltke, ainda comentando essa passagem, ele mostra que o rei faz a petição usando partes da bênção que Arão fez lá em Levítico. O sacerdote Arão, ou seja, essa é uma bênção ariônica, que diz: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Dessa forma, irmãos, o rei se apropria da fé, de pedir a Deus o favor, bênção e segurança. Era isso que o salmista Davi estava pedindo. Davi mostra, irmãos, que somente um desejo fazia arder no seu coração, que só poderia ter felicidade no favor divino e não em outro. Só podia ter alegria no Deus de Israel e não em outro. A alegria, irmãos, dos salmistas é maior do que aqueles que estão com as mesas fartas. O salmista entendia exatamente aquilo que é dito no Salmo 23, quando ele diz que o Senhor é aquele que prepara um banquete na presença dos seus adversários. Ou seja, a alegria do salmista era maior do que todos os bens que os inimigos dele tinham. Ele conclui, irmãos, na certeza que está protegido pelo poder de Deus. E desse poder ele desfrutava como sua maior segurança e a maior tranquilidade, como se fosse todo o exército em sua volta fazendo a sua segurança. Essa era a sensação do salmista Davi, e essa confiança, irmãos, expressa a intimidade que o rei tinha com o seu Deus. Que nós possamos, irmãos, nos alegrar no Senhor a todo tempo e o tempo todo, que nós possamos buscar não a alegria neste mundo, quando o apóstolo Paulo diz: olha, se eu esperasse nesse mundo, eu seria o mais miserável de todos, porque a minha esperança não está nas coisas que se veem, porque ele diz: as coisas que se veem são passageiras, mas a que não se veem são eternas. Aí, irmãos, quando nós enxergamos o livro de Abacuque, no capítulo 3, quando ele se expressa da seguinte forma: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam frutos ou mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto ao Deus da minha salvação.
Essa era a sensação de Davi. Davi estava confiantemente assegurado no seu Deus, e sua alegria era o seu Deus. Da mesma forma, nós não temos que nos alegrar em outro, a não ser na pessoa de Cristo, naquele que na cruz do Calvário pagou uma dívida que era minha, pagou uma dívida que era sua, sem que você e eu nada fizéssemos. Ele pagou a minha e a sua dívida. Porque, irmãos, nós éramos devedores. Porque nós éramos inimigos de Deus, mas a palavra do Senhor diz que quando nós ainda era inimigo de Deus, quando nós éramos ainda pecadores, Ele nos amou, dando o seu próprio Filho, para morrer pelos seus inimigos, por nós. E nós precisamos, irmãos, assim como o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 8, quando ele diz, olha, antes, congregação presbiteriana de Sapé, antes seminarista Olério, antes presbítero Elifimina, antes pastor Eudes, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Mas vocês não só são luz do Senhor, vocês precisam viver uma vida agradecida, vocês precisam andar como filhos da luz. Nós precisamos, irmãos, viver uma vida agradecida, viver uma vida de alegria. Assim como aquele eunuco ali, após ter ouvido a palavra do Senhor, através de Filipe, quando sentiu o desejo no seu coração de ser batizado e foi batizado, ele saiu pulando, regozijando. E da mesma forma eu e você, nós temos que viver uma vida de regozijo, porque antes nós estávamos mortos e agora estamos vivos. E o Senhor ainda nos prometeu, irmãos, que assim como Ele glorificou ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele também nos glorificará para a sua própria glória. Então a nossa alegria e segurança, irmãos, é Cristo, e em Cristo, não nas coisas deste mundo. Nós devemos exultar o nosso Deus, ou o Deus da nossa salvação, e a Ele render graças, e a Ele externar, irmãos, aquilo que nós já recebemos através de Cristo, porque a Ele tem que ser todo o louvor, todo o louvor. Eu gostaria de concluir essa noite, essa breve meditação, com a estrofe do hino 144. Esse hino que tem como título a alegria e segurança. E nessa estrofe ele diz, está expresso da seguinte forma: inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo trazem dos céus, prova da graça que vem de Deus, firmado em Cristo no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Curva sua cabeça mais uma vez nesse momento e vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, graças te damos, Senhor Deus, pela Tua palavra revelada a nós, porque essa Tua palavra, ela nos aflige, ela nos constrange, porque ela é como uma espada de dois gumes,
mas essa palavra ela também nos conforta, nos traz alegria, ou traz alegria aos nossos corações, traz refrigério à nossa alma. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, diante da Tua palavra, diante, Senhor Deus, das dificuldades, das aflições de nossas vidas, que nós possamos colocar nossa confiança inteiramente no Senhor, e que, por mais que seja tamanha as dificuldades, as aflições, o Senhor não nos deixou desamparado. Enviou o seu Filho amado para morrer por nós na cruz do Calvário. E esse Filho, morrendo e sendo assunto aos céus, enviou o Espírito Santo, o Consolador, para que nós possamos, Senhor, testemunhar da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nele permanecer alegre, Pai. Ó Pai, nossa oração é dessa forma, grato por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.